Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja sempre conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando em oração a Nossa Senhora. E aí, para melhor aqui fazer esse momento de escuta, esse momento de leitura e de reflexão, vamos invocar a Trindade Santa para melhor a gente interagir com esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, e nossos filhos. Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Vamos para a leitura do livro aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, da 25ª edição, nas páginas 377. 2 de fevereiro de 1981, festa da apresentação do menino Jesus no templo. Luz e glória do Senhor. Entregai-vos a mim, filhos prediletos, com extremo abandono e com o maior confiança na vossa Mãe Celeste, na vossa Mãe Imaculada. Tal como acolhi o meu menino Jesus, também hoje vos acolho nos braços para vos apresentar cada um no templo do Senhor. No altar do meu coração imaculado sois oferecidos por mim a Deus, para serdes a sua luz, que deve resplandecer cada vez mais no meio das trevas que cobriram novamente a terra. A luz resplandece, embora as trevas ainda não a queiram acolher. Esta luz deve resplandecer através de vós, meus filhos prediletos, porque isso faz parte da vossa missão sacerdotal, difundir a vossa volta à luz da verdade, contida no Evangelho, que é a própria luz do meu Filho Jesus. A minha missão materna é fazer viver Jesus em cada um de vós, até a sua plenitude. Nunca como nesses momentos difíceis é tão necessário que todos os sacerdotes sejam somente Jesus vivido e vivo, para serem ainda luz para todas as nações. Os seus olhos misericordiosos estejam nos vossos olhos, o seu coração divino no vosso coração, a sua alma na vossa alma, o seu amor no vosso amor, para difundir a plenitude desta luz em toda a parte da Igreja, para serdes a sua glória, que se devem refletir através de vós em toda a parte do mundo. De fato, na hora em que a humanidade conhece a maior rejeição de Deus de toda a história, vós sois imolados sobre o altar secreto do meu coração imaculado, para cantar hoje a glória do Pai, a misericórdia do Filho e o amor do Espírito Santo. Glória do novo povo de Israel, chamado a preparar a humanidade para o retorno de Jesus. Glória da Igreja renovada, que reconhecerá o seu novo Pentecoste de fogo, de glória e de luz. Glória da nova humanidade purificada pela grande tribulação, finalmente pronta para viver o inefável momento de seu completo retorno ao Senhor. A hora é grave, meus filhos prediletos. Por isso vivei cada dia com amor e fidelidade e consagração que fizeste. Deixai-vos levar sempre
os meus braços como o meu pequeno Jesus, abandonando todas as coisas à vossa Mãe Celeste, para que o desígnio do Pai se possa cumprir também em cada um de vós. Salve Maria Santíssima, salve, salve. E nesse momento, nós vamos também fazer a leitura do Catecismo da Igreja Católica, onde também a gente vai refletindo sobre a doutrina da Igreja. A gente leu antes no 2121. Vamos ler agora o 2119. A ação de tentar a Deus consiste em pôr à prova, em palavras ou em atos, sua bondade e sua onipotência. Foi assim que Satanás quis conseguir que Jesus se atirasse do alto do templo e obrigasse Deus desse modo a agir. Jesus opõe-lhe a palavra de Deus: não tentarás o Senhor teu Deus. O desafio contido em tal tentação de Deus falta com o respeito e a confiança que devemos a nosso Criador e Senhor, incluindo sempre uma dúvida a respeito do seu amor, sua providência e seu poder. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes, então, de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe, és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele, que foi? Disseram, a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obra e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguraram que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não o viram. Jesus lhe disse, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E, começando por Moisés,
percorrendo todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximando-se da aldeia para onde iam, e eles fez com que se quisessem passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí achavam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como o tinha reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Nossa Senhora, ela vai nos chamando a um caminho que eu acho que eu peguei um pouco pesado no primeiro vídeo. No primeiro vídeo não, assim, no primeiro momento, assim, ao vivo. Mas tem hora que a gente precisa viver a realidade do dia para que a gente possa compreender como o nosso coração está em trevas. Como esse momento de trevas, ela nos alcança de uma maneira em que a gente acha que estamos livres. Não, a sedução do inimigo, ela é muito forte a cada um de nós, e nós somos assim entregue a fazer as seduções. O pecado, ele é bastante sedutor, né? E aí então a gente pode ver que quando Adão e Eva foram pecar, a serpente não foi direto em Adão. Já sabia que ia encontrar uma grande rejeição. Mas então seduziu a mulher, e da mulher seduzisse o homem. Então é bastante sedutor para que a gente possa pecar. Pecar com uma coisa que às vezes a gente acha que aquilo é o certo. Odiar. A gente desejar o mal ao outro, e olha que às vezes a gente vem da profundeza do coração. A gente deseja do fundo do coração que aquele mal aconteça. Isso é o estado de pecado que está acontecendo frequentemente no mundo, e que às vezes somos seduzidos, e aí o nosso coração entra nas trevas e a gente se afasta de Deus por completo. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela tem um filho que escolheu para ser os seus padrinhos uma outra pessoa que eles não se batem, né? E eu ali conversando, tentando dialogar ali para que haja ali um momento de paz, de tranquilidade, principalmente no batismo do próprio filho, para que ela fosse à igreja, que já era jovem, né? Já tem seus 19 anos, se não me engano foi 19 ou foi 18 anos, né? Aí então, nesse sábado da Aleluia, e nesse momento, nessas preparações, eu não consegui assim levar para ela um momento de paz, né? Ela viveu todo um ódio que ela ia relembrando de coisas que não tinham nada a ver. E aí a gente vai vendo que o ódio toma conta dos nossos corações, por mais que a gente seja bondoso. Ela não é uma pessoa ruim, mas esse ódio de dizer que não perdoa, que não dá o perdão,
se fecha de uma maneira que às vezes a gente afasta de Deus. Foi difícil, ela foi lá, ela assistiu pelo telão, tinha muita gente, ela assistiu pelo telão o batismo do seu filho, mas ela ainda guarda mágoa. Mas a mágoa vai se desfazendo com nossas orações. A gente precisa orar para que essas pessoas elas comecem a sentir o desejo de Deus, o desejo de amar, o desejo de ser iluminada. E quando a gente é iluminado, a gente começa a ter conversão em nossos corações, né? Por isso que cada um de nós, quando Nossa Senhora também pediu para fazer o jejum de corpo, de alma e de mente, ela coloca para que a gente faça até um jejum bastante, como eu posso dizer aqui, contra a nossa vontade, que é de não assistir televisão e não ser deixado ser tão seduzido pelos meios de comunicação igual é hoje. Por quê? Porque as novelas de hoje estão levando as pessoas a sair da sua realidade. É como se fosse uma lavagem cerebral, então as pessoas acabam levando o ódio para o seu coração pelo personagem. Simplesmente o personagem está ali e está fazendo com que as pessoas comecem a odiar o personagem, a começar a levar ódio para o coração. Outros começam a odiar outras pessoas por preconceitos. Acabam sendo manipuladas de uma maneira que a gente não consegue acreditar. E às vezes a gente fala, não, isso é só coisa de novela, isso é só coisa de filme, isso é coisa de cinema. Não, eles estão usando agora, de uma certa forma, como a gente começa a odiar. Olha só, é o personagem de filme mesmo que a gente assiste. A gente quer porque quer que aquele vilão ele morre. Ele morre. E dentro de todo esse aspecto gera tanto ódio ali. E às vezes a gente odeia em nossos corações e a gente acaba acolhendo esse ódio. E esse ódio está transformando a gente e mudando a gente de uma certa forma, né? Às vezes a gente não consegue mais dominar o ódio. O ódio ele acaba dominando a gente. Porque esses momentos de trevas chegaram para essas gerações de hoje. Está bastante difícil para que a gente fuja de tudo isso. Então Nossa Senhora ela coloca para que se a gente rezar o Santo Terço, passar as Ave Maria, e também a gente contemplar de todas as formas diferentes e vai lembrando de momentos que a gente precisa orar, a gente precisa fazer um encontro verdadeiro com Deus na oração do Santo Terço, ele se torna muito poderosíssimo a oração do Santo Terço. Nada nos é abalado, nada, porque Nossa Senhora ela vem ao nosso socorro, ela ora conosco, ela faz parte da nossa oração. Ela pede ali para que os sacerdotes, os padres, transformem essa vida dessa humanidade em uma vida melhor. Mas a gente está vendo que essa onda de trevas também chegou à igreja e também chegou aos corações de muitos padres. A gente pode ver isso na Alemanha e até mesmo aqui no Brasil, né? E eu estava também conversando com outro católico, com outro irmãozinho católico, ele estava dizendo, eu perguntei para ele não é um que vai na igreja com frequência, ele não é um que conhece as doutrinas católicas, e aí ele estava falando coisas absurdas sobre a igreja. E eu disse, mas você não é católico, porque você não participa da igreja, você não conhece a doutrina da igreja. Um padre, quando ele está em pecado mortal, quando ele está ali consagrando a hóstia consagrada, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo desce e ali é feito um momento de
substancial do Pai. Aquilo dali se transforma em corpo e sangue de Jesus Cristo. Não importa o pecado que o Padre tenha. Ele transforma aquele corpo e sangue de Cristo, vem e se transforma ali. Aí está falando, mas então o Padre pode pecar? Não. O Padre ele vai prestar conta, como todos nós vamos prestar conta. Por isso que nós temos que viver esse momento de igreja amando os padres, porque no maior do pecado que ele tenha, quando a gente vai fazer as confissões com ele, a gente são absorvidos os nossos pecados, porque o próprio Deus perdoa através dos sacerdotes. Então a gente tem que também rezar por eles. A gente tem que também fazer uma união com a Santa Igreja. Se o padre está errando, a gente ora por ele, reza o Santo Terço direto na intenção do padre, faz penitência para que ele mude, para que ele volte a viver a vida consagrada em Cristo Jesus e viver a verdadeira fé, viver a verdadeira luz do Evangelho. É assim que temos que fazer, é assim que Maria pede para que a gente possa fazer. Então, quando a gente começa a viver Cristo vivo, Cristo vivido e vivo em nós, a gente começa a fazer isso. A gente começa a transformar a nossa vida, que não é fácil. Não é fácil a gente fazer isso, mas se a gente começar a tomar gosto pela oração, você vai começar a tomar gosto para orar pelas pessoas. E o amor de Cristo vai transformando o seu coração ao passar do tempo, né? A gente vai tendo isso, tendo essa graça. Por isso que Nossa Senhora vai pedindo e insistindo. Olha só, desde lá da Cova da Iria, de quantos anos não tem isso até aqui? E ela vai insistindo para que a gente faça a nossa conversão diária, faça as nossas orações, sinta-se na presença de Deus, viva a luz do Santo Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo. Não é só para os padres, mas também para nós leigos viver isso. E a gente vai transformando uma barreira poderosíssima contra essa onda de mal, contra essa onda de trevas que vai acontecendo e obscurecendo nossos corações, quando a gente começa a sentir gosto para orar o Santo Terço, a estar em batalha. Precisamos estar nessa grande batalha, aonde as nossas armas é o Santo Terço. Por isso que quando eu tiver o tempo aqui, a gente vai fazer a oração 2 vezes, e a gente vai fazer essas reflexões 2 vezes, e de forma assim diferente, para que a gente possa deixar que a luz de Cristo verdadeiramente clareia nosso coração de uma forma que vai assim iluminando aonde nós passarmos, aonde nós estivermos. A entrega total que a gente tem que fazer é através da escuta, através da oração com Nossa Senhora. Como a gente viu na doutrina da igreja, no catecismo da igreja, vai falando do pecado que às vezes a gente comete muito, né? De colocar Deus à prova, né? O próprio diabo usou isso para que o próprio Jesus pulasse dos penhascos do templo, para que o próprio Deus o aparasse. Muitas vezes a gente não coloca então Deus assim, dessa forma, Deus aprova, né? Quantas vezes a gente não toma um remédio, às vezes a gente quer receber uma cura, e aí a gente não vai em busca do médico. Quantas vezes a gente está não aceitando o que a medicina traz para nós, mas isso daí, e aí a gente coloca, não, Deus é o meu protetor, Deus me protege. E tem muitas vezes que a gente usa até o Salmo 91 como uma oração
poderosíssima, como uma oração de cura, como uma oração de libertação, como uma oração que nos leva até a Deus. Não, gente. Não, vamos refletir? Vamos. Vamos refletir na história de Davi, porque quem proclamou, quem ali cantou esse salmo, né? Como a gente vai dizer, não é cantar o salmo, e também não é proclamar, não. Esqueci agora a palavra que me fugiu, mas recitar. Pronto, é essa palavra. Quando Davi recitou os salmos, ele estava falando dele mesmo, colocando ali, exaltando o nome do Senhor que o livrou do rei Saul. Que o rei Saul foi sempre à sua procura a matá-lo, né? Então, se a gente vê a história de Davi, ele recita esse salmo em grande louvor a Deus pela sua proteção. Se você quer louvar a Deus pela uma proteção que você há de esperar nele, tudo bem. Você pode recitar o Salmo 91, confiante da sua vitória, mas não usa como uma oração que vai te proteger, uma oração que vai te coisar. Se você não tem a fé, se você não busca, se você não consegue perdoar, como é que essa oração vai te proteger? É preciso ter o perdão. E Davi, ele teve a oportunidade de matar Esaú. Só que ele não matou. Ele não o matou. Então, Esaú tinha todo esse ódio em busca para matá-lo, né? E aí a gente vê toda essa graça que na oportunidade ele não fez isso. Então é uma coisa muito boa que a gente vai vendo e vai assim conhecendo um pouco a Bíblia. Você precisa conhecer um pouco as histórias de Davi para que a gente possa compreender a citação dos Salmos. No Evangelho mostra como a gente tem que ser. A nossa fé é verdadeira, gente, como a gente não compreende as coisas de Deus. O próprio Jesus caminhou com aquele povo, explicou, teve as leis, teve os profetas, teve aí os salmos falando sobre Jesus. Olha só, quando Jesus disse, meu Deus, por que me abandonaste? É um salmo cantado. Quando ele abraça a cruz, disse, meu Senhor, eu sou filho, se não é assim, eu sou teu servo, filho de tua serva, é um salmo. Então tem tudo assim, uma história que é escrito, o que Jesus ia passar, a vida de Jesus foi toda assim escrita. E aí eles não compreenderam. Então passaram sem compreender. E aí o que a gente possa entregar para nosso Senhor e nosso Deus? A nossa compreensão, a nossa fé. Que a gente possa só nele obter a nossa graça. Ele caminha conosco. Ele nos ajuda e nos orienteia. E olha só o que aconteceu ali naquele momento. Aqueles homens estavam tristes ao caminhar com o Senhor, e ele foi explicando, foi mostrando todo o acontecimento. E na hora da Eucaristia, ele desaparece, porque ele está presente na Eucaristia até os dias de hoje. Por isso, respeite os padres, reze por ele. Se tiver algum padre falando alguma coisa, falando alguma besteira, tiver um padre em pecado, reze por ele, reze. Porque pelas mãos daquele padre, o próprio Jesus faz presença no meio de nós. Esse é o caminho de viver em Cristo, viver com Cristo e viver para Cristo. Toda vez a gente fala isso, quando o padre levanta a hóstia, por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? E aí a gente diga amém. Será que a gente
Se entrega verdadeiramente mesmo? Pois bem, fazemos as nossas reflexões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Até o próximo encontro.